Bom, gente, o valor da notícia é fundamental, porque é com esse material, é com essa matéria-prima que nós, jornalistas, começamos a desenvolver todo o processo que começa lá com apuração, um trabalho de pesquisa, um trabalho de checagem, de confirmação dos fatos, para aí sim esse material vira uma notícia e a gente divulga independentemente da mídia. Bom, aí nesse momento a gente está falando, na verdade, dos critérios de noticiabilidade. O inusitado funciona muito bem. O que é comum não vira notícia. O fato é diferente da notícia. Para esse determinado fato se transformar em notícia, ele precisa ter alguns ingredientes, como, por exemplo, eu acabei de citar o inusitado. Um exemplo, vamos lá, 1000 pessoas morrem no Congo. Pô, interessante. Mas se 10 pessoas morrem aqui na Barra da Tijuca, qual a notícia que você vai divulgar primeiro? A morte das 10 pessoas aqui no Rio de Janeiro. Então, nesses critérios de noticiabilidade, você tem também a questão da proximidade. Quanto mais próximo você estiver do fato, mais interessante ele se torna. A falta de água na sua rua é uma coisa fundamental, é importantíssima para você. Mas o morador do outro bairro, você acha que ele está muito preocupado com a falta de água na sua rua? Nenhuma chance. A gente acaba olhando muito para o nosso próprio umbigo. Então, entre outros critérios, inusitado, proximidade, eles têm um peso muito grande na hora de você definir o que vai ser notícia e o que não vai ser notícia. Bom, em termos de tipos de notícia, eu acho que a que fica mais flagrante, a que fica mais comum para o grande público, são as notícias quentes e as notícias frias. Dependendo da redação que você esteja trabalhando, você pode ter uma terminologia um pouco diferente. A notícia quente seria a hard news, seria o Jornal Nacional, enquanto que a notícia fria seria uma notícia de gaveta, um material que possa ser usado com uma longevidade maior, com uma vida útil maior. Tentando fazer uma analogia na questão da televisão, o hard news, as notícias quentes, seriam o Jornal Nacional, e as notícias frias, as notícias atemporais ou de gaveta, seriam as informações passadas pelo Globo Repórter, por exemplo. Além dessa questão da notícia quente, da notícia fria, você tem notícias plantadas, você tem notícias espontâneas, e por aí vai. Esse espectro é um pouco amplo, mas eu acho que com esse primeiro papo aqui com vocês deu para ter uma noção, pelo menos da hard news e da notícia de gaveta. Bom, essa questão da ética, gente, não há receita de bolo, não tem um manual específico para isso, mas eu, modestamente, gosto de pensar o seguinte: se você botar a tua cabeça no travesseiro e dormir o sono dos anjos, é porque você foi ético. Tentando exemplificar na prática, hoje em dia, e aí falando do rádio, o que a gente tem nas emissoras Globo e Tupi? A Tupi pega os 4 repórteres que cobrem os 4 grandes clubes e deixam esses repórteres o maior tempo possível acompanhando o dia a dia, a vida desses clubes. A Globo já não adota esse critério. De ano em ano, ela faz um rodízio. Quem estava no Vasco passou para o Flamengo, quem estava no Flamengo foi para o Botafogo, do Botafogo foi para o Fluminense e sucessivamente. Prós e contras, vantagens e desvantagens. Quando você, como no caso da Tupi, faz o acompanhamento desse determinado clube por um longo tempo, você acaba conhecendo desde o porteiro, e nada contra, é uma profissão, mas seria um cargo menos importante, e conhece também toda a diretoria, o presidente, você conhece todo o funcionamento daquele clube. Uma vantagem, ao entrar no clube, lá pela portaria, você já percebe se o clima está pesado ou não. Isso é uma vantagem, que o repórter acaba tendo já o conhecimento implícito, ele não precisa nem perguntar, mas ele sente que, opa, o clima está pesado. Isso é uma vantagem. Uma desvantagem, você acaba tendo um relacionamento bacana, faz uma amizade com um determinado diretor, vamos colocar aqui, da área de finanças. O departamento financeiro desse determinado clube, surge uma polêmica ou uma denúncia. Vai ser um tanto quanto constrangedor você, enquanto repórter e amigo desse diretor, chegar e falar, fazer uma entrevista. Ah, houve falcatrua aqui, tem denúncia de irregularidades, o senhor é culpado, houve roubo. É uma situação que acaba deixando todos constrangidos. Então, esses exemplos aí de prós e contras numa questão ética. Bom, noticiário seria o conjunto de informações que o jornalista seleciona como importantes através daqueles critérios de noticiabilidade e faz um encadeamento, ele vai fazer uma programação do que vai ao ar dependendo da editoria. E aí em qualquer veículo você tem isso. No esporte, vamos botar lá
impresso, você tem o caderno de esporte, você tem a seção de economia, você tem a seção de cidade, a editoria de cidade. E aí, tá, impresso. Nas rádios acontece a mesma coisa, a televisão você tem blocos de informações sobre uma determinada editoria, o nome é esse, não tem como você agrupa informações sobre um determinado tema e passa essas informações para o teu ouvinte, internauta, espectador ou telespectador. Isso daí envolve uma noção muito mais exata, feita através de pesquisas, junto ao departamento de programação, para quê? Para você conhecer o teu público, quem é o teu leitor, quem é o teu internauta, o que ele deseja, o teu ouvinte, em que horário da rádio, em que horário do dia ele quer ouvir determinada situação, o mesmo valendo para a televisão. Bom, a questão da apuração, a forma mais eficaz, mais interessante de se apurar, modestamente, o quanto maior for o teu leque de opções, melhor. Porque você tem desde o ouvinte, espectador, internauta e leitor, que ele pode ser uma fonte de informação para você. Você tem os especializados, sei lá, uma pessoa que domine muito, um especialista que domine muito aquele determinado assunto, ele pode te ajudar a compreender o todo e não ficar restrito a uma determinada parte do que foi informado. Essa questão da apuração, quanto maior o número de pessoas envolvidas que você puder receber informações, até para fazer um cruzamento de dados, para checar e rechecar, eu acho que é a maneira mais confiável de você ter essa informação confirmada e, num segundo momento, divulgar para o teu público-alvo.